Olá, meus irmãos, voltando a esse momento tão precioso de poder falar sobre assuntos que nos envolvem, que nos comovem, que nos constrangem, mas também que nos desafiam e, sobretudo, nos trazem paz, esperança e alegria. Todos esses temas que provocam diferentes sentimentos e reações são presentes na palavra de Deus. Cada vez que lemos a palavra de Deus, somos desafiados, somos confortados, consolados, somos constrangidos porque somos confrontados com a nossa realidade, com nossos erros e pecados, mas também somos alentados e ao mesmo tempo tendo o coração cheio de esperança, porque a palavra de Deus realmente traz esperança ao nosso coração. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo falou sobre o propósito da palavra de Deus. Diz lá nesse texto, porque o fim da lei é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. Na língua grega, a palavra fim naquele texto não tem como objetivo falar de algo que finaliza, que chegou ao seu fim, tipo um ponto final. Mas a palavra fim ali tem a ver com propósito, tem a ver com alvo. A lei está ali sendo uma síntese do Velho Testamento, da Torá, dos mandamentos. Só na Torá são 613 mandamentos. Então, o Velho Testamento, de alguma forma, aponta para a lei, faz um destaque à lei. Já o Novo Testamento fala da graça, fala do amor. Então a lei apenas indica a condição do pecador, não pode salvá-lo. Mas a graça de Cristo, foi manifestada para que por meio de Cristo sejamos salvos. Então a lei aponta para a graça, para Cristo, e Cristo é a manifestação visível. Ele esteve entre nós, no mundo ele viveu para falar do amor de Deus manifestado e provado na cruz. Então, por isso que é importante ler toda a Bíblia. Eu sei que cada um de nós, dos 66 livros, pode ser que haja aquele que a gente aprecia mais, seja Provérbios, seja o livro de Lucas. Todos eles são importantes porque são, de alguma maneira, a expressão do propósito de Deus para a vida de todos nós. E nós estamos lendo, estudando, meditando no livro dos Salmos. E o salmo agora em questão é o Salmo 33. E esse Salmo 33 traz alguma mensagem, traz algumas verdades muito importantes para nós. E aqui, fazendo uma brincadeira entre aspas, será fácil memorizar o Salmo 33? Lembra aquele médico ou aquele clínico geral que vai auscultar o coração do paciente? Ele pega o estetoscópio e coloca nas costas do paciente e pede para ele repetir o número 33. E quando o paciente repete aquele número, ele consegue, com a sua escuta bem qualificada, com a sua habilidade técnica, perceber como está a parte respiratória daquele paciente. Então, de alguma forma, fazendo essa analogia, esse salmo traz algumas coisas que mostram quem é Deus para nós e quem somos nós para Ele. O salmo começa, na sua primeira parte, nos 3 primeiros versículos, falando a respeito do louvor e adoração a Deus. São poucos os salmos que têm esse início tão, digamos assim, intenso na adoração e louvor. Veja só, Salmo 33, dos versos 1 a 3, diz assim: Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvado. Olha só que coisa interessante. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvado. Por que fica bem aos retos louvar? A parte primeira do verso primeiro é muito clara. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. O que é a pessoa justa? É aquela pessoa perfeita? Não. É aquela pessoa que nunca erra? Não.
é aquela pessoa que nunca peca? Não. O justo na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, tem a ver, significa aquela pessoa que reconheceu seus pecados e declarou a sua fé no Senhor. A Bíblia diz que no livro de Gênesis, capítulo 15, que Abraão creu em Deus e foi justificado pela fé. Ou seja, ele ficou totalmente dependente. Ele creu em Deus. Não foi por obras, não foi por sacrifícios, não foi por práticas humanas. Ele tão somente foi justificado pela fé. E é isso que a Bíblia repete também no Novo Testamento. O justo é justificado pela fé. Ou melhor, o ser humano é justificado pela fé. Romanos 5, verso 1 diz: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, Cristo fez todo o sacrifício. E Abraão, que viveu 1500 anos antes de Cristo, foi justificado porque ele creu no Senhor e nas promessas dele. Então diz a Bíblia: vocês cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Quem foi justificado pela fé, quem creu no Senhor e foi justificado, vai cantar com alegria ao Senhor. E a parte B do verso 1 diz: aos que são retos, fica bem louvá-lo. Fica mal alguém que não crê em Deus querer louvá-lo. Não tem sentido, não é coerente uma pessoa que vive fazendo a vontade do seu coração querer louvar a Deus. Não tem sentido, não é coerente, não é verdadeiro realmente alguém que vive a vida inteira na incredulidade, duvidando, desacreditando da palavra de Deus, caminhando no sentido oposto à palavra de Deus, querer louvá-lo. Porque o louvor é algo verdadeiro. O louvor tem que ser algo autêntico. Não tem que ser uma coisa impositiva, obrigada, e nem por interesse. Tem que ser do coração. Por isso que fica bem aos retos realmente louvar ao Senhor. O verso 2, ainda nessa fase inicial do texto, diz assim: louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Veja só coisa interessante. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Em outros salmos eu já havia dito que os instrumentos são neutros. Por que são neutros? São neutros porque eles não manifestam vontade, são inanimados, não têm vida. Logo, um instrumento será usado de acordo com a vontade daquele que o detém e que vai utilizá-lo. Exatamente isso. A flecha pode ser usada para caça, para que assim, através da caça, a pessoa tenha o seu alimento. Mas a flecha pode ser usada, o arco e flecha podem ser usados para tirar a vida de alguém. Entende? Um carro pode ser usado como instrumento para abençoar a pessoa, sua família, socorrer alguém para um passeio, para um lazer, para o trabalho. Mas o carro pode ser usado para atingir outro carro, para atropelar alguém e assim por diante. Como alguns jogos que já foram proibidos, onde ganhava-se ponto quem mais atropelava os transeuntes. Então os instrumentos são neutros. E aqui o salmista faz aqui esse convite: louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Use os instrumentos e ponha em uso as suas habilidades que você tem, dadas por Deus, para louvar o Senhor. E aí o último versículo dessa introdução diz assim: cantem-lhe uma canção nova, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Então, aqui está falando dos instrumentos, aqui está falando da voz, e aqui está falando também do uso da habilidade posta em prática. Isso quer dizer que o louvor a Deus envolve a pessoa, os instrumentos e o uso das habilidades que a pessoa vem a ter. Ou seja, o louvor tem que ser algo que envolva a vida por inteiro. Então, o Salmo 33, nos seus 3 primeiros versículos, falam do louvor e da adoração ao Senhor. Mas a pergunta é, por quê? Por que que o salmista destaca tanto? Por que que há uma declaração aqui muito extensa do louvor a Deus? Por que louvar a Deus? Por que cantar louvores a Deus? E aqui, então, a partir do versículo 4,
o salmista apresenta algumas razões para louvar e adorar a Deus. E a primeira dessas razões, aqui apresentadas em um conjunto de versículos, a primeira razão é a seguinte: pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo que faz. Ele ama a retidão, ou melhor, ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então essa é a primeira razão. Louvar a Deus pelo que Ele é. Primeiramente pelo que Ele é. Louvar a Deus pela palavra dEle. Diz o texto, pois a palavra do Senhor é verdadeira. A palavra de Deus, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é verdade. Você pode acreditar. Eu me recordo, e já devo ter contado isso, a história de um homem que duvidava da Bíblia, propagava a sua credulidade de que a Bíblia era cheia de erros, de falhas, de anacronismo, misturando datas, lugares e pessoas. E ele disse assim, eu vou provar que a Bíblia está cheia de erros. E como ele era um empresário muito rico, ele mesmo financiou a sua pesquisa. Ele foi, pesquisou, visitou, entrevistou, estudou, leu. E ao final de muito tempo de pesquisa, ele escreveu um livro. Não para dizer que a Bíblia estava errada, não para afrontar a palavra de Deus. Ele escreveu um livro que começa com uma reticência dizendo, e a Bíblia tinha razão. E a Bíblia tinha razão. Na verdade, a Bíblia é verdadeira, ela é a verdade. A Bíblia diz, nas palavras de Jesus, lá em João 5,39, vocês leem, examinem as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, são elas que falam ao meu respeito. Então a palavra de Deus é verdadeira. Diz o texto, ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Talvez alguém, ouvindo essas palavras, a terra está cheia da bondade do Senhor, pode se perguntar, como a terra está cheia da bondade do Senhor? Com furacões, com terremotos, com vulcões nas suas erupções, com tsunamis, com Covid-19, com tantas pessoas em quarentena, quantas pessoas estão nos hospitais, como a terra está cheia da bondade do Senhor. Talvez você não consiga ver a bondade de Deus diante do problema que está enfrentando. Talvez você não consiga ver a bondade de Deus diante da pobreza, diante da doença, dos perigos. Mas vou dizer uma coisa para você. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não nos dar o que merecemos. Se você está vendo as coisas acontecendo de modo ruim, ainda você está vendo. Diferente daqueles que já não mais podem ver, que já partiram, que já morreram. Diferentemente daqueles que estão realmente sem condições de nem sequer ouvir o que você está ouvindo, de ver o que você está vendo, de comer o que você come, de estar morando onde você mora. Se você olhar bem, a sua vida está numa condição não tão boa quanto gostaria, mas não está pior como poderia estar. Veja a bondade de Deus, ainda que seja em momentos difíceis. O salmista, em um dos salmos que ainda vamos ler, no Salmo 138, por exemplo, fala, eu creio que ainda verei a bondade do Senhor sobre a terra. Então creia que Deus está no controle de tudo. Que embora as coisas estejam difíceis, Deus está no controle de tudo. O Salmo fala sobre isso. No verso 6 do Salmo 33, o salmista diz o seguinte, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele junta as águas do mar num lugar das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Nesse caso, do verso 5 ao versículo 7, o escritor coloca como motivo de louvor a Deus o poder criador. Deus é o criador dos céus e da terra. Como a gente leu o Salmo 19, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. E no Salmo 24, que diz na primeira parte, do Senhor a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O Salmo 33, versos 7 e 8, estão
dizendo que temos que louvar a Deus porque Ele é o Criador de tudo. Ele é o Criador. Tudo foi feito pelo poder da sua mão. A ciência tem duas coisas que ela admite. Primeiro, que as coisas existem. Segundo, que eles não sabem qual foi a causa. A ciência diz: a Terra existe. A humanidade sobre a terra, sobre a face da Terra está presente. A ciência constata. Mas a segunda certeza que a ciência tem é de que ela não consegue explicar. Eles conseguem explicar que a Terra tem sei quantos mil anos, que o homem está há tantos mil anos sobre a face da Terra, que existem animais de diferentes espécies, mas a ciência não consegue dizer qual a origem. Essa é a segunda certeza. Mas a Bíblia nos dá a certeza de tudo, de que tudo que existe, que se move sobre a face da Terra, foi Deus que criou. Deus criou você, criou a minha, criou todos nós. E então, no verso, eu falei 6 e 7, na verdade, e o verso 8 e 9 diz assim: toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Aqui está falando da soberania. Ele é o Criador, mas também ele é o soberano Senhor sobre a face da terra. Isso mesmo, ele é o Criador, mas ele também é o sustentador e Senhor. Deus não é um Deus passivo, alheio, indiferente, dizendo que o problema do homem é a escolha dele e que Deus não vai se mover. Não, Deus é o Senhor. Ele está conduzindo a história da humanidade. Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Veja só, vou repetir aqui o versículo 10 e 11, na verdade. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Que coisa maravilhosa! Fazendo uma analogia entre os planos das nações e os planos de Deus. O que tem prevalecido? O plano das nações ou os planos de Deus? Você já percebeu que um campeonato brasileiro como esse que foi interrompido, no ano passado, quem foi o campeão? Quem foi o campeão do ano anterior? Quem foi o campeão de 2000? Quem foi o campeão nacional do Campeonato Brasileiro de 98? Quem foi que ganhou a Copa do Mundo, a última? Quem ganhou a antepenúltima? Quem ganhou a de 1950? Quem foi o rei lá das nações africanas, de uma delas? Quem foi o rei da França no passado? Quem foi o rei da Alemanha no passado? Quem é a rainha da Inglaterra? Ainda que haja reinados longevos, ninguém permanece para sempre. Quem ganhou ontem não ganha hoje. Quem venceu ontem foi derrotado hoje. Sabe o que quer dizer? Que os planos dos homens, os nossos planos falham. Ninguém ganha tudo. Ninguém ganha sempre, no sentido da lida humana. Os nossos planos falham, mas os planos de Deus jamais falham. Então confie em Deus. Confie em Deus. Como Jó disse lá no capítulo 42, verso 1. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Mas é interessante que no verso 12 do Salmo 33, o salmista fala uma frase que a gente bem conhece. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Olha só, como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Uma nação é feliz não quando se torna a nação mais feliz, mais rica do mundo, ou a mais poderosa, ou a que tem maior número de armamentos. Não. A nação mais feliz não é aquela que é mais populosa, não é aquela que tem maior território geograficamente estabelecido. A nação mais feliz do mundo é realmente aquela que teme ao Senhor. O Brasil, como carioca, somos declarados como o povo mais feliz do mundo. Mas por quê? Porque a gente é festivo, a gente abraça, a gente é receptivo, a gente acolhe. Então esse olhar do outro para conosco
nos identifica como um povo feliz, povo alegre. Mas quer saber? A alegria verdadeira, a felicidade verdadeira não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Não é o que eu tenho, não é aquilo que eu recebo, é o quanto eu creio. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é uma questão de fé. Feliz é aquela nação que Deus escolheu para pertencer a Ele, que privilégio. Mas então, no verso 13 e 14 e o verso 15, o salmista diz o seguinte: dos céus, falando sobre Deus, dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Deus conhece tudo. Não há uma viva alma neste mundo, que somos mais de 7 bilhões de habitantes, não há uma pessoa que Deus não veja. Adão, só havia 2 sobre a face da terra, Adão e Eva. Então, como eram só 2, era fácil Deus localizá-los. Por isso que Deus foi lá atrás e disse, foi atrás e disse: Adão, onde tu estás? Adão estava atrás da moita. Talvez alguém dissesse, mas só havia 2 sobre a face da terra. Então Deus teve facilidade de encontrá-lo. Não é tão simples assim. Porque quando a Bíblia fala que Elias tentou se esconder numa caverna, a Bíblia diz que Deus foi até lá e disse: Elias, o que você faz aqui? Quando Jonas queria fugir da presença de Deus, a Bíblia fala que Jonas foi para Tarsis, tentou ir num navio, até que ele foi jogado no ventre de no mar e foi engolido por um peixe. Ali ele orou e Deus deu ordem para que o peixe o vomitasse ali na praia. A Bíblia fala que 2 jovens, 2 homens, melhor dizendo, 2 discípulos de Cristo estavam indo a pé para Emaús e Cristo foi atrás dele. A Bíblia fala que Paulo estava indo a Damasco para prender os cristãos e Cristo se encontrou com ele. Ou seja, Deus olha para todas as pessoas. A Bíblia fala que João estava preso na ilha de Patmos e a Bíblia diz que Jesus foi falar com ele. Ou seja, nós somos 7 bilhões, ou melhor, mais de 7 bilhões de pessoas, mas Deus enxerga cada um. E mais ainda, além de ver cada pessoa, Ele vê o que vai no coração de cada uma delas. Deus olha para você, Deus sabe o que vai no seu coração. Ele está atento àquilo que você tem como dúvida, medo, ansiedade, preocupações. Apresente tudo ao Senhor, porque Ele conhece o seu coração. E aqui, se aproximando do final do Salmo 33, no verso 16, diz assim: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Aqui está falando sobre o rei, com todo o seu exército, com todo o seu poderio, e o cavalo, que era usado puxando um carro como uma ferra, como se fosse um tanque de guerra hoje. Quem garante a vitória? Deus é o Criador, Deus é soberano, Deus é rei, mas também Deus é Salvador. É isso que diz o Salmo. O Senhor é o Salvador. No verso 18 do Salmo 33 diz assim: mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam esperança no seu amor. Não é o rei com o seu poderio bélico, não é o cavalo com a sua força. A vitória vem do Senhor e Ele a dá para aqueles que nele confiam. Por isso diz o salmista: o Senhor protege aquele que o teme, ou aqueles que o temem. E aí diz aqui no verso final do Salmo 33, nos versos finais, diz aqui no verso 20: aqueles que afirmam a esperança no seu amor. Vou ler o verso 18 e 19. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Está falando da provisão de Deus, proteção e provisão, como a gente se lembra do Salmo 23. Ele me guia ao pasto verdejante, às águas tranquilas. E aí diz aqui no verso 20:
Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Que coisa maravilhosa! A Bíblia nos fala de que o Senhor é o nosso Salvador. A nossa esperança está no Senhor, diz o salmista. E aí nos versos finais, 21 e 22 do Salmo 33, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. E diz o verso 22, esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. O salmista fala dessa via de mão dupla. Ele faz um pedido, esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como em ti está a nossa esperança. Ou seja, de Deus vem o amor e de nós vai a nossa esperança aí. Do amor dele para conosco e de nós a esperança nele. Coisa maravilhosa. O salmista então fala dessa relação do salmista, de todos que nele creem, no Senhor, que creem no Senhor como aquele que é o soberano, que criou os céus e a terra, é soberano, é o Senhor e é o Salvador de todos aqueles que nele confiam de todo o seu coração. Que Deus te abençoe e que você dependa sempre do Senhor, porque o Senhor é o Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém.